boa tarde, minha Paraíba, quinta-feira. Estamos ao vivo aqui, começando mais um Rede Verdade para você que está sempre atento aqui à nossa programação da TV Arapuã. E meu convidado de hoje é para lá de especial. Tenho a honra de estar recebendo aqui uma das maiores referências na advocacia criminal aqui do país, o professor, doutor em Direito, jurista Técio Lins e Silva, que está aqui conosco, é o meu convidado, vai bater um papo conosco. Ele que está vindo aqui em João Pessoa para amanhã proferir aí uma palestra a pedido aí da Academia Paraibana de Letras Jurídicas, sob a presidência do doutor Eitel Santiago, uma palestra sobre direitos e garantias constitucionais do acusado no processo penal. E a gente está tendo a alegria de beber um pouquinho dessa experiência, desse conhecimento, dessa ciência jurídica aqui, antes dele dar essa palestra amanhã aqui em João Pessoa. Doutor Técio, muito boa tarde, seja muito bem-vindo aqui à Paraíba e ao Rede Verdade TV Arapuã. Muito obrigado. Com a sua apresentação, eu acho que eu já posso ir embora. Porque de forma alguma, você tem um amplo espaço para a defesa e para o direito aí, para esse nosso momento. Doutor Técio, obrigado pela sua presença aqui. Discutir garantias e direitos constitucionais do acusado no processo penal no Brasil é necessário? Por que é importante discutir isso no Brasil? Seria óbvio não precisar discutir isso no Brasil de hoje, né? Belíssima observação. Eu tenho autoridade para isso, porque eu entrei na faculdade em 1964, com o diretório fechado, fui proibido de entrar na faculdade, punido, perseguido. Então, num ano, não é, que para a geração que não viveu isso, não sabe marcante, foi, mas para mim foi muito marcante. Ingressar na faculdade de Direito com todos aqueles sonhos, né, de ser advogado criminal, meu pai era advogado criminal, e encontrar aquela repressão brutal que sofreram os estudantes, que sofreu o país, sofreu todo mundo. E, bom, mas não foi só isso, porque eu me formei e no dia da formatura, em 1968, e não teve formatura porque veio o ato institucional número 5 em 13 de dezembro de 68, então não teve formatura, eu tive que colar grau na secretaria, não teve aquela solenidade do discurso de receber o canudo. Enfim, então, nessa matéria eu sou doutor. E acrescente a isso que o senhor viu de perto também, nessa época, me corrija se eu estiver errado, a cassação do ex-ministro, do ministro Evandro Lins e Silva, sim, foi logo depois, Federal, 69, logo depois, né? Foi 69. Seu tio, não é isso? Meu tio, com base no AI-5. Foi em fevereiro de 69 que foram cassados, né, retirados do Supremo, como um gesto de violência absoluta e inexplicável, os três ministros, né, Evandro Lins e Silva, Vitor Nunes Leal e Hermes Lima, que eram três belíssimos ministros da corte, e foram cassados em fevereiro de 69. Não só isso, no próprio Superior Tribunal Militar, que naquele tempo era a instância para julgar todos os civis processados pela Lei de Segurança, o general de Exército Peri Bevilacqua foi cassado também, perdeu o posto, foi retirado do Superior Tribunal Militar. Agora, professor, 60 anos depois de 64, mais de 30 anos depois da redemocratização do país, por que ainda é importante discutir direitos e garantias constitucionais por acusado no processo penal no Brasil? Pois é, mas que coisa, né? Não deveria existir isso. Mas agora, vá advogar no Supremo Tribunal Federal, na Suprema Corte. Tem uma série de questões que eles não permitem que o advogado sustente. Segundo, os ministros não recebem mais os advogados, coisa que sempre foi feita, né? O advogado é a prerrogativa de estar com o juiz para dizer né, que ele é o representante da cidadania, ele representa o destinatário daquela função. Existe, né, um encastelamento maior hoje? Enfim, as coisas, infelizmente mudaram muito. Na ditadura, eu advoguei 20 anos no Tribunal Militar. Nunca fui revistado no Tribunal Militar, porque eu ia lá todo dia, as pessoas, enfim, sabiam que eu era advogado. Mas no Supremo, que recentemente eu fui sustentar uma causa com a minha beca na mão, levei uma geral, queriam que eu tirasse o paletó. Enfim, eu levei uma geral como nunca levei no Departamento de Ordem Política e Social, no DOPS, nas prisões políticas e nos quartéis, onde eu ia visitar os meus clientes presos, processados pela Lei de Segurança Nacional. Então, desgraçadamente,
nós estamos nos tempos democráticos e, no entanto, não sentimos isso. Eu ia perguntar, em linhas gerais, tem alguns temas específicos para a gente tratar, mas em linhas gerais, aquilo que vem do senso comum, e a gente escuta do brasileiro, da brasileira, de vez em quando, diz, olha, estamos vivendo uma ditadura do judiciário brasileiro. O senhor concorda, em linhas gerais, com esse sentimento e, na prática, com esse comportamento? Não, eu concordo que estamos vivendo um desencontro das funções constitucionais que a justiça tem e deveria exercer com a prática judiciária, uma coisa... Enfim, tem. Na minha região, eu sou do Rio de Janeiro, então, o Tribunal Regional Federal, que é o tribunal que julga as causas federais do Rio de Janeiro e do Espírito Santo, tem lá um juiz, por exemplo, que mora em Miami. A lei orgânica da magistratura diz que diz que o juiz tem que morar na comarca, ele não mora nem no país, e tudo bem, né? Dizem que lá tem outro juiz, que não sei onde, que mora em Cascais, enfim, os juízes... Enfim, houve uma desarrumação, né? Que não é compatível com o Estado de Direito. Então, houve, enfim, uma desarrumação com a ditadura e agora ainda nós não nos encontramos. Nesse sentido. Aí eu quero pegar dois enfim, episódios marcantes da história recente no Brasil, para avaliar à luz das garantias ou não, né, nos acusados. Operação Lava Jato, né? Enfim, todos os acusados e presos e condenados ali na Operação Lava Jato, e o 8 de janeiro, né? Também todos os presos e processados no 8 de janeiro. O senhor faz alguma distinção entre esses dois episódios, ou esses dois episódios, guardadas as devidas diferenças e proporções, elas padecem de respeito daqueles que foram acusados e julgados, de respeito aos direitos constitucionais do acusado? Eu acho que é uma diferença, não é, de comportamento, né? Porque o 8 de janeiro, enfim, foi um golpe, né? Uma tentativa de golpe, quer dizer, uma desarrumação, uma tentativa de desarrumar o país, desarrumar as estruturas, a sede dos 3 poderes da República, né? As sedes foram invadidas. Então, com uma atuação, né, de violência, de destruição, né? Causou um prejuízo material gigantesco. A Lava Jato foi um pouco diferente, porque ela foi uma missão igualmente execrável, condenável, mas com a suposta impressão de que aquilo era para resguardar o direito, porque se aplicava às leis e era, né, no Poder Judiciário, com um juiz legalmente investido, com um Ministério Público também legalmente investido ali. Depois se viu que aquilo tudo era uma coisa incompatível com o Estado de Direito, mas aconteceu. Mas eu ia perguntar, do ponto de vista dos réus nos dois casos, tanto na Lava Jato quanto no Rio de Janeiro, em linhas gerais, eles alegam que eles foram desrespeitados nas garantias de um processo de defesa. No caso da Lava Jato, com os processos todos de delação da forma que foram, das prisões preventivas da forma que foram, e também agora no Rio de Janeiro, embora público diferente, mas com o mesmo viés de dizer que também foram atropelados processos, pessoas que foram julgadas e processadas e estão presas ainda sob condições não tão constitucionais. Do ponto de vista dos réus nesses dois casos, o senhor vê alguma similaridade no desrespeito? A similaridade é pela ação, digamos, violenta, né, com a utilização dos mecanismos da lei. Agora, são públicos inteiramente diferentes. A forma também diferente. Quer dizer, eu atuei como advogado na Lava Jato e, enfim, as audiências lá com o ex-juiz Moro eram de amargar. Né? O senhor tem alguma dúvida de que o ex-juiz Sérgio Moro e até com alguns membros do Ministério Público Federal, eles ultrapassaram os limites? Ultrapassaram muito. O senhor pode me arrolar como testemunha. O que o senhor traz assim, de mais concreto para dizer assim, como fizeram isso? Na experiência, inclusive. O juiz tem que ser independente. O juiz não pode combinar nada com a parte, nem com a defesa, nem com a acusação. E ali havia uma combinação, né, a atuação era combinada antes, quer dizer, no sentido da acusação, no sentido do Ministério Público, as prisões, a maneira com que se buscavam as provas e tal, era uma maneira inteiramente absurda e inconstitucional. Por exemplo,
o juiz, o então ex-juiz Moro, ele não mandava intimar as pessoas pelo país afora. Ele mandava o que se chamava na época conduzir. Era um mandado de condução. Se eu estava em casa às 6 horas da manhã, em Recife, ou no Rio Grande do Sul, ou no Rio de Janeiro, ou onde quer que esteja, a quilômetros de distância da sede do juízo, né? E ele mandava prender, mandava conduzir coercitivamente alguém que não era acusado de coisa nenhuma para prestar um depoimento. Agora imagina, você está em casa, chega às 6 horas da manhã, vários camburões, e você sai preso para depor. Vai lá, não, desculpe, tudo bem, o senhor está tudo esclarecido, o senhor é inocente, vai embora. Quando você volta para casa, você está liquidado na vizinhança, você está desmoralizado no condomínio, seus filhos passam a ser hostilizados, enfim, isso se praticava como se isso fosse normal. O Supremo Tribunal Federal, por uma iniciativa, julgou uma ação que foi por iniciativa de várias entidades, eu próprio fui, como se diz, amicus curiae, que é amigo da corte, numa ação que o Supremo julgou para considerar inconstitucional a condição coercitiva. Só pode levar coercitivamente alguém para um depoimento se ela se recusou, se ela foi intimada regularmente, e aí isso vai mandar conduzir. Mas não seria uma não começar com a condução, né? Pois bem, então o Supremo considerou inconstitucional. Enfim, foi uma luta grande. A gente tem acompanhado algumas anulações, inclusive, de decisões pretéritas da Operação Lava Jato, condenações, inclusive, do ponto de vista das delações e tudo. O senhor concorda com essas anulações que estão sendo registradas agora? Eu não conheço o detalhe desses procedimentos. Eu conheço da imprensa, eu não conheço como advogado para dizer, não, está certo, está errado. Não tem. Eu não tenho dados técnicos suficientes para uma análise, um julgamento, digamos assim, de opinião. Eu percebo que as coisas são esquisitas, são anormais, mas eu não posso dizer se aqui ou acolá, nessas anulações, tem mais ou menos razão. Não consigo. Agora, doutor, fazendo uma análise do mecanismo da delação, a propósito, ontem, né, a Câmara dos Deputados aprovou o regime de urgência para se votar um projeto de lei que é de 2016, em que ele restringe a delação de presos, né? Ela, de certa forma, visa acabar com a delação de presos. Olha, o sujeito está ali privado da liberdade, não tem como dar delação, ele não tem como garantir a espontaneidade de querer dar uma delação. O senhor concorda com isso? O senhor concorda com essa arrumação do instrumento da delação? Não, veja, é uma questão de natureza política gravíssima, seríssima. Eu, pessoalmente, não advogo em casos em que o meu cliente queira exercer o seu direito legal de delação premiada. Eu não advogo, não advogo. Também não concordo que a delação premiada seja um instrumento moderno, não é, trazido de países desenvolvidos. Mentira! A delação premiada tem nas ordenações filipinas do Reino de Portugal, que é de 1500. Joaquim Silvério dos Reis, o nosso grande delator, nosso símbolo da delação, que levou Tiradentes à morte, toda a Inconfidência Mineira, fez delação premiada. Ele ganhou o título de coronel, ficou riquíssimo. Né? Era um português que depois foi morar no Maranhão e tal. Então, com base nesse instituto que eu tenho as minhas reservas sobre a sua coerência, sobre a sua honestidade, sobre a sua finalidade e eficácia. Eu tenho minhas dúvidas. Né, que se tenha que conduzir aí o processo penal pela linha isso me lembra, não tem nada de moderno, isso me lembra as ordenações filipinas no Reino de Portugal, isso me lembra em tempos horríveis de insegurança. E talvez seja, e aí é uma pergunta, na verdade, é um questionamento, e talvez seja um estímulo a uma participação criminosa, já que eu sei que existe um caminho ali de saída? Também. Eu acho um instrumento duvidoso, perigoso e que deveria ser melhor debatido. Essa legislação que está em vigor agora, que é o interesse político de votar um projeto que na época foi feito para anular as delações que atingiam um determinado grupo político que era perseguido, né, na Operação Lava Jato e que agora beneficia os opositores, beneficia o outro grupo que agora está sendo acusado, enfim, por outros motivos.
Então, essa é uma questão delicada, né? E como dizia o velho Carrara, o grande jurista, quando a política entra na discussão, a justiça foge pela janela. Vou né? falar isso, eu quero lhe perguntar exatamente. O senhor, avaliando, enfim, de longe ou com os elementos que se tinham na frente, o senhor acha que o presidente Lula foi um acusado lá atrás e, posteriormente, um condenado, que foi desrespeitado do ponto de vista dos seus direitos e garantias constitucionais de defesa? Veja, eu não conheço o procedimento, eu não conheço o processo para poder emitir uma opinião. Eu tenho a sensação, eu tenho a opinião política, eu tenho a opinião de cidadão que acompanha os acontecimentos. Eu não conheço o processo, não conheço as provas, não conheço nada disso. Mas, pelo que eu conheço da Operação Lava Jato, eu posso garantir que aquilo ali foi feito sem nenhum respeito, né, à dignidade humana, ao direito de defesa. Foi feito para atender interesses políticos, que quando ingressam na discussão jurídica, a justiça foge. Né? A gente acompanhou, professor, recentemente, há alguns anos, a alteração da lei de abuso de poder, que inclusive levou alguns integrantes de vários órgãos de controle a ficarem assustados, né, com os mecanismos ali colocados, enfim, integrantes do Ministério Público, da própria Polícia Federal, enfim, os próprios magistrados ficaram assustados com o texto da lei, porque se sentiram intimidados na execução dos seus papéis aí. Me parece, na prática, isso não, de certa forma, não surtiu efeito ou surtiu? É uma pergunta também. O que o senhor sentiu? A lei, o aprimoramento da lei do abuso do poder, surtiu efeito para sustentar essas garantias da defesa? Eu diria que não, porque essa legislação ela existe há muitos anos. Ela nasceu no auge da ditadura. E eu, como advogado criminal que circulo nos tribunais, nos foros criminais há 60 anos, eu nunca vi, ou raríssimas vezes, eu vi alguma autoridade responder pelos abusos praticados no exercício do poder. Lamentavelmente, é uma legislação que nós temos, enfim, nós temos temos o mau hábito de não utilizá-la. Então, a minha experiência de cidadão e de advogado nessa área, eu vi poucas vezes a autoridade se intimidar com esses mecanismos que procuram exatamente evitar os exageros, os efeitos. Mas é sempre bem-vinda a ideia de que é preciso aprimorar os mecanismos do Estado para evitar violência, para evitar o descumprimento da lei, para evitar o abuso da autoridade. A autoridade tem que ter, né, por ser autoridade, ela tem que ter os seus limites de atuação muito contidos e muito claros, para que a autoridade não vire, não é, um exercício de abuso, né, de poder, de autoritarismo, não de autoridade. Bom, no caso do STF especificamente, em alguns processos em que o próprio ministro ele é autor e ele julga e tudo, o senhor também vê ali uma quebra nesse sentido? É difícil, eu não conheço. Eu vejo muitas críticas, né, de que muitas vezes o juiz se torna vítima, se torna algoz, se torna juiz e tal, e essas funções mistura se confundem. Eu vejo muito essa crítica. Eu não funciono em nenhum desses processos. Eu, para ser absolutamente honesto, não conheço os processos para opinar. O advogado tem esse mau hábito de não opinar naquilo, porque a gente sabe que às vezes a imprensa publica uma coisa, a opinião pública discute outra coisa e a realidade do processo é completamente diferente. Então, eu não conheço em profundidade esses assuntos, mas percebo que ali é preciso ter cuidado, não só por parte da corte, né, porque acaba se desmoralizando, porque acaba que este sentimento seja vulgarizado, todo mundo começa a achar que o Supremo não é mais o mesmo, que o Supremo perdeu a autoridade, ou exerce um autoritarismo. Né? Eu advoguei no Tribunal Militar durante 20 anos, e os advogados eram um regime da ditadura, né? E a gente
lidava com os ministros de uma maneira que hoje a gente não lida com os ministros do Supremo Tribunal Federal, né? Nós éramos tratados, respeitados, todos os ministros que foram grandes, não é, representantes do poder militar, do poder ditatorial. Enfim, os advogados tinham acesso ilimitado e respeitoso. Hoje é difícil exercer a advocacia porque o próprio Supremo exerce um papel de dificultar a presença do advogado. Parece que não gosta de advogado, tem alguma cisma, não sei o que acontece, mas é verdade. Então não deixa o advogado sustentar. Tem um sistema lá que o advogado não sustenta, não vai para a tribuna, sem contar aqueles outros em que é por via remoto, online, né? Enfim, que é completamente diferente. Quem advoga sabe que é completamente diferente. Mas infelizmente, né? Infelizmente, tem sido assim, né? Não deixa o advogado sustentar. E eu já vi um jeito, não, doutor, o senhor não precisa sustentar, não tem como sustentar. Mas eu quero colocar, o senhor faz o seguinte, o senhor grava um pendrive e manda que a gente ouve em casa. Quer dizer, aí realmente... Olha, vou rapidinho para o intervalo comercial, doutor Técio. Na volta, o senhor faz esse convite para a palestra amanhã na Academia Paraibana de Letras Jurídicas e dá um pouquinho do gosto que você vai dizer amanhã para quem vai acompanhar e prestigiar esse momento. Um minutinho só e a gente volta aqui no Rede Verdade.